Você já sentiu um vazio que te pega desprevenida? Um peso que sobe sem aviso, como se algo em você pedisse socorro? Jung diria que por isso você precisa se priorizar. É o único jeito de se curar emocionalmente, de encontrar a paz que anda perdida aí dentro. Hoje, quero te levar por esse caminho que ele traçou, um mergulho para dentro de você mesma, onde as respostas não vêm dos outros, mas do que você escolhe colocar em primeiro lugar. Pronta para dar esse passo? Pensa numa vez que você se deixou de lado, talvez por alguém, por uma obrigação, por medo de dizer não. Jung chamava isso de abandono, um corte que você faz na própria alma. Você já sentiu esse corte sangrando? Você já reparou como o mundo puxa? Um grito aqui, um pedido ali, e você vai se esvaziando sem notar? Jung sabia que se priorizar é uma barreira. Ela te protege do que te arrasta. O que te puxou ontem? E os dias em que você se apaga? Como se sua luz fosse ficando fraca, quase sumindo. Jung diria que isso é sua alma te pedindo para voltar. Curar emocionalmente começa com você mesma. O que te apagou da última vez? Você já teve um momento em que disse, basta? Um instante em que algo em você se revoltou contra o peso? Jung chamava isso de despertar. O ponto onde você escolhe se colocar primeiro. O que te fez dizer esse basta? Pensa numa pessoa que te drena, não com mãos, mas com palavras, silêncios, expectativas. Jung via isso como um ladrão, alguém que leva o que você não priorizou guardar. Quem te drenou assim? Você já sentiu um vazio que te chama, não um buraco, mas algo que te puxa para dentro para você? Jung dizia que esse é o começo. Se priorizar abre o caminho para a cura. O que esse vazio quer te mostrar? E os sons? Você já ouviu um barulho que te cortou como se doesse na alma? Jung chamava isso de ruído falso. Ele te afasta do que te cura. O que esse som te tirou? Você já olhou no espelho e viu um pedido? Não só o rosto, mas algo nos olhos te implorando para ficar? Jung diria que esse é você mesma. Priorizar ela é o remédio. O que seus olhos pediram? Pensa numa vez que você se esqueceu. Um dia que você correu para os outros e deixou você para trás. Jung chamava isso de traição. Você se trai quando não se escolhe. O que te fez esquecer? Você já sentiu um alívio que te pegou? Como se ao parar para você, algo se soltasse. Jung sabia que se priorizar é cura. Emocionalmente, você floresce ali. O que se soltou nesse alívio? E os outros te sugam? Você já reparou como alguns entram e saem levando pedaços de você? Jung diria que priorizar é um escudo. Ele te guarda do que te esvazia. Quem te sugou assim? Você já teve um dia em que tudo parou? Como se o tempo te desse espaço para respirar você mesma? Jung chamava isso de presente. Se priorizar, te devolve o ar. O que esse dia te trouxe? Pensa numa palavra que te pesa. Algo que você ouve e já sente a alma recuar. Jung via isso como aviso. Priorizar te afasta do que te machuca. Qual palavra te pesou? Você já sentiu um espaço que te acolheu? Um lugar onde você é o centro, sem ninguém para puxar? Jung chamava isso de refúgio. Ele cura o que o mundo fere. Qual espaço te acolheu? E os gestos? Você já fez algo só para você e sentiu um calor? Jung dizia que isso é a alma dançando. Priorizar ela te aquece. O que esse gesto te deu? Você já reparou como a luz te encontra? Um raio que te pega, te faz sentir viva. Jung via a luz como espelho. Ela reflete o que você escolhe curar. O que ela encontrou em você? Pensa numa vez que você quase gritou. Um eu primeiro que subiu, mas você segurou. Jung chamava isso de grito contido. Priorizar deixa ele sair. Por que você segurou? Você já sentiu um vazio que te guia? Não perdido, mas claro, como se te levasse para algum lugar? Jung dizia que esse é o caminho. Se priorizar te cura ali. Para onde ele te guiou? E os olhares? Você já cruzou com olhos que te pedem tudo, mas não devolvem nada?
Jung sabia que priorizar é se afastar. Emocionalmente, você precisa disso. Quem te olhou assim, você já teve um instante em que o ar mudou, como se, ao se escolher, ele ficasse mais leve? Jung chamava isso de retorno. Priorizar te traz de volta. O que mudou nesse ar? Pensa numa pessoa que te apaga, não com voz, mas com presença, como se sugasse sua cor. Jung diria que curar é se priorizar. Ela não merece esse espaço. Quem te apagou? Você já sentiu um calor que sobe, quieto? Não forte, mas suave, como se você fosse o centro? Jung via isso como cura. Emocionalmente, você se acende ali. O que esse calor te aqueceu e os outros te veem? Você já reparou como alguns esperam que você se dê inteira? Jung dizia que priorizar é um filtro. Ele mostra quem merece ficar. Quem não te viu, você já teve um dia em que o silêncio falou? Não mudo, mas vivo, como se te chamasse para você. Jung chamava isso de voz interna. Ela cura quando você a prioriza. O que ela falou? Pensa numa vez que você quase riu. Uma alegria que subiu, mas o peso dos outros segurou. Jung via o riso como sinal. Priorizar? Deixa ele livre. O que te segurou? Você já sentiu um espaço que te abriu, não grande, mas fundo, como se te desse mais de você? Jung chamava isso de portal. Se priorizar, te expande. O que se abriu ali? E os sons? Você já ouviu algo que te fechou, como se o barulho doesse? Jung dizia que priorizar é silêncio. Ele cura o que o ruído corta. O que esse som te fechou? Você já reparou como a noite te cobre? Um manto que te dá espaço para ser só você? Jung via a noite como cura. Priorizar te deixa respirar ali. O que ela cobriu? Pensa numa pessoa que te atravessa. Não com mãos, mas com algo que te machuca quieto. Jung diria que se priorizar é se afastar. Emocionalmente, você merece isso. Quem te atravessou? Você já teve um instante em que tudo fez sentido? Como se escolher alinhasse o que estava torto. Jung chamava isso de toque da individuação. Ele cura o que você deixou, o que se alinhou e os gestos dos outros. Você já viu alguém mexer as mãos e sentiu um peso, como se tomassem algo? Jung dizia que priorizar te mostra. Quem merece fica claro. O que esse gesto te tirou? Você já reparou como o vento te chama? Um sopro que te leva para dentro para você? Jung chamava isso de ajuda. O mundo te dá espaço para curar. O que esse vento te trouxe? Pensa numa vez que você quase cantou, uma melodia que subiu, mas você travou. Jung via isso como som da alma. Priorizar deixa ele voar. Por que você não cantou? Você já sentiu um vazio que te empurra, não para baixo, mas para frente, como se tivesse vida. Jung chamava isso de impulso. Se priorizar te leva para a cura, para onde ele te empurrou, e os outros te sentem, você já percebeu um toque que exige como se você fosse deles? Jung dizia que priorizar é se guardar. Emocionalmente, você é sua primeira casa. Quem te exigiu assim? Você já reparou como o céu te pega? Uma cor, uma nuvem que te faz parar para você? Jung chamava isso de espelho. Ele reflete o que você escolhe curar. O que ele te pegou? Pensa numa pergunta que te acorda. Por que eu me deixo? O que eu mereço? Jung via essas perguntas como chaves. Priorizar-as responde. Qual é a sua chave agora? E se eu te dissesse que se priorizar é o começo, que Jung sabia que curar emocionalmente vem de você mesma, de um lugar que só você pode tocar? Quer saber o que esse lugar guarda? Você já sentiu um instante em que o ar te segurou? Como se cada respiração dissesse você primeiro, te puxando para dentro? Jung diria que esse é o momento em que priorizar vira cura. Emocionalmente, você começa aí. O que será que esse ar quer te entregar? Pensa numa vez que você quase se ouviu. Um sussurro interno que subiu, mas o barulho abafou. Jung chamava isso de voz escondida. Ela te pede para ser a primeira. Por que você deixou ela calar?
Você já reparou como certas presenças pesam, não com som, mas com algo que te empurra para longe de você? Jung via isso como sombra alheia, priorizar. Te afasta dela. Quem te pesou assim? E os cheiros? Você já sentiu um aroma que te trouxe de volta, como se limpasse o que te machuca? Jung dizia que os sentidos são guias. Eles te levam para a cura quando você se escolhe. Para onde esse cheiro te levou? Você já teve um momento em que o silêncio te pegou? Não planejado, mas vivo, como se te abraçasse sem aviso? Jung chamava isso de toque quieto. Priorizar te abre para ele. O que ele te abraçou? Pensa numa pessoa que te apaga sem tocar. Só de estar lá, ela faz sua chama tremer. Jung diria que se priorizar é reacender. Emocionalmente você precisa disso. Quem te apagou assim? Você já sentiu um espaço que te chamou? Um canto que te fez parar, como se dissesse, fique comigo? Jung via esses lugares como ninhos. Eles curam quando você se coloca primeiro. Qual canto te chamou? E os gestos? Você já fez algo só para você e sentiu um clique, como se trancasse o mundo lá fora? Jung chamava isso de movimento livre. Priorizar te dá essa liberdade. O que esse clique soltou? Você já reparou como a luz te segue? Um brilho que te pega, como se soubesse onde você está. Jung dizia que a luz é espelho, ela reflete o que você prioriza curar. O que ela seguiu em você? Pensa numa vez que você quase dançou. Um ritmo que subiu, mas o peso dos outros segurou. Jung via isso como dança da alma. Priorizar deixa ela girar. Por que você ficou parada? Você já sentiu um vazio que te acorda? Não morto, mas quente, como se tivesse algo a dizer? Jung chamava isso de portal vivo. Se priorizar te leva para ele. O que está acordando ali? E os olhares? Você já cruzou com olhos que te sugam, como se quisessem mais do que você tem? Jung dizia que priorizar é se guardar. Emocionalmente você merece isso. Quem te sugou assim? Você já reparou como o vento te empurra? Um sopro que te tira do caminho errado te traz para você? Jung via isso como sinal. O mundo te ajuda a se curar. Para onde ele te empurrou? Pensa numa vez que você quase cantou. Uma melodia que subiu livre, mas você travou. Jung chamava isso de som da cura. Priorizar deixa ele ecoar. Por que você segurou esse som? Você já teve um dia em que tudo parecia seu? Como se o tempo dançasse só para você, sem ninguém para puxar? Jung dizia que esses dias são frutos, se priorizar os planta. O que floresceu nesse dia? E os sons? Você já ouviu algo que te parou, como se fosse um recado só seu? Jung chamava isso de sussurro interno. Ele cura quando você se escolhe. O que esse som te entregou? Você já sentiu um calor que te guia, não forte, mas sutil, como se viesse de dentro? Jung via isso como chama da alma. Priorizar a faz brilhar. O que esse calor te guiou? Pensa numa pessoa que te reflete. Alguém que te vê sem exigir, que te deixa ser. Jung diria que esses são os espelhos. Eles mostram o que curar significa. Quem te refletiu assim? Você já teve um instante em que o ar te abriu, como se cada respiro fosse um espaço novo, só seu? Jung chamava isso de expansão. Priorizar te dá esse espaço. O que se abriu nesse ar? E os rostos? Você já viu alguém e sentiu um frio, como se seu corpo soubesse antes da mente? Jung dizia que o inconsciente avisa. Priorizar te protege disso. Quem te deu esse frio? Você já reparou como a chuva te lava, um som que cai, levando o que não é seu? Jung chamava isso de limpeza. O silêncio do mundo te cura quando você se prioriza. O que ela lavou? Pensa numa vez que você quase foi embora. Um passo que você quis dar de algo que te machuca. Jung via isso como salto. Se priorizar te leva para longe. O que te segurou nesse quase? Você já sentiu um espaço que te aqueceu? Não grande, mas íntimo, como se fosse feito para você?
Jung chamava isso de lar. Ele cura quando você se coloca lá. Qual espaço te aqueceu e os gestos dos outros? Você já viu alguém mexer as mãos e sentiu um peso como se tomassem algo? Jung dizia que priorizar te mostra. Quem merece, fica claro. O que esse gesto te pesou? Você já reparou como o sol te pega? Um raio que te encontra, te faz sentir viva? Jung via o sol como guia. Ele ilumina o que você escolhe curar. O que ele pegou em você? Pensa numa palavra que te cansa. Algo que você ouve e já sente a alma recuar. Jung chamava isso de barreira. Priorizar te afasta dela. Qual palavra te cansou? Você já teve um dia em que o céu te segurou? Uma cor que te fez parar como se fosse só para você? Jung dizia que o céu é espelho, ele reflete o que você prioriza. O que ele segurou e os silêncios, você já ficou quieta e sentiu algo se soltar como se o peso fosse embora? Jung chamava isso de retorno. Priorizar te traz de volta para a cura. O que voltou nesse silêncio? Você já sentiu um olhar que te atravessa? Não quente, mas frio, como se quisesse mais do que você dá? Jung sabia que priorizar te livra. Emocionalmente, você precisa disso. Quem te atravessou? Pensa numa vez que você quase riu, uma alegria que subiu, mas o barulho segurou. Jung via o riso como cura. Priorizar deixa ele sair. O que te segurou nesse quase? Você já teve um instante em que o tempo te abraçou, como se cada segundo fosse um presente só seu. Jung chamava isso de pausa viva. Se priorizar te dá isso. O que esse instante te abraçou? E os outros te sentem? Você já percebeu um toque que exige como se você fosse deles? Jung dizia que priorizar é se guardar. Emocionalmente você é sua. Quem te exigiu assim? Você já reparou como a noite te chama? Um silêncio que te cobre, te dá espaço para ser? Jung chamava isso de manto. Ele cura quando você se escolhe. O que ela chamou em você? Pensa numa pessoa que te enche, não com luz, mas com algo que te faz recuar. Jung diria que priorizar é se afastar. A cura vem disso. Quem te encheu? Assim, você já sentiu um som que te abriu? Não alto, mas claro, como se limpasse o que pesa. Jung chamava isso de chave. Priorizar te destranca para a cura. O que esse som abriu e os espaços. Você já entrou num lugar e sentiu ele te segurar como se o mundo ficasse fora. Jung via isso como ninho. Ele cura quando você se prioriza. Qual lugar te segurou? Você já reparou como o vento te fala? Um sopro que te leva para dentro, para você mesma? Jung chamava isso de diálogo. O mundo te ajuda a se curar. O que ele te falou? Pensa numa vez que você quase voou, não de corpo, mas de alma, como se priorizar te levasse. Jung via isso como salto. Ele te tira do que te prende. O que te segurou? Você já sentiu um vazio que te guia? Não perdido, mas vivo, como se soubesse o caminho? Jung chamava isso de mapa. Priorizar te leva para a cura, para onde ele está te guiando. E agora, você que caminhou comigo até aqui, eu te agradeço do fundo do coração, por ouvir essas camadas que Jung nos deixou, por dar espaço para se priorizar e se curar. Se isso mexeu com você, vem junto, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e fique de olho, porque os próximos vídeos vão te levar ainda mais fundo nesse caminho que é só seu.